do ser humano, é nosso, de todos nós aqui, o desejo de ter uma vida cada vez mais tranquila, organizada, uma vida com menos sustos possíveis e colocar a vida dentro daquilo que nós chamamos de controle, apesar desse controle não existir. Esse desejo nosso de ter a vida toda controlada é um fato que nos visita, a gente corre atrás disso, mas isso nunca vai acontecer, porque nós vivemos num mundo contingencial que você não tem como controlar nem o que acontece com você, tampouco aquilo que acontece ao seu redor. Mas nessa sede de ter a vida cada vez mais tranquila, nós buscamos em diversas áreas, em diversos saberes, em diversos caminhos, ferramentas, ideias, princípios e conceitos para deixar a vida mais tranquila. E a fé, ela é um desses elementos. Nós temos inclusive uma percepção popular de que fé é exatamente a gente conseguir, de uma forma mágica, através de uma magia, que a fé seja um elemento catalisador que vai trazer tudo aquilo que eu preciso de bom para que a minha vida fique de fato em paz. Então basta o poder do pensamento, basta uma oração bem feita com as palavras corretas, entre outros atalhos tão comuns nos mundos emocionais e religiosos. São caminhos que, por vezes, indicam que você não vai ter que fazer, basta você sentir, basta você pensar. E me parece que a vida é um pouco mais complexa, um pouco mais complicada de ser tratada, de ser elaborada, do que simplesmente ficarmos lidando com frases, com pensamentos, ou achando que uma oração X feita na posição Y vai resolver as questões da minha vida, e aí então eu vou viver essa vida um pouco mais tranquila. Impressionante como nós procuramos atalhos na vida. Impressionante como vira e mexe a gente fica procurando dar um jeitinho para não ter que enfrentar determinadas estradas. A gente sempre está procurando se não tem uma portinha para a gente pular uma parte da estrada. E eu fico pensando que se o tempo investido procurando atalhos fosse usado para caminhar na estrada, talvez a gente chegaria antes em tudo. Mas a gente insiste em ficar procurando atalhos e atalhos e atalhos, e o tempo vai passando, e os atalhos roubam mais o nosso tempo, e alguns atalhos roubam mais ainda as nossas forças, e alguns atalhos deixam o nosso caminho mais longo ainda. Então a gente quer seguir com fé, mas dependendo da fé, esse seguir se torna mais pesado, mais difícil, e o caminho ainda mais longo. Fé em Deus é acreditar que Deus inicia processos. Deus, ele começa coisas na tua vida, ele dá empurrões na tua vida, mas você tem que se sentir parte fundamental do processo, porque ninguém pode fugir do protagonismo da própria história. Senhor, vai dar tudo certo? Não, porque tudo é muita coisa, vai dar bastante coisa errada, mas continuem. Porque não existe realização de sonhos sem enfrentamento de desafios. Não existe. Você quer realizar um sonho? Quero, muito. Qual é? Responda qual é o seu sonho. Então, quantos desafios você está disposto a enfrentar para realizar o seu sonho? Porque não existe realização de um sonho sem o enfrentamento de muitos desafios. Continue andando. Continue caminhando. Não desista da trilha. Não desista da vida, porque a obra de salvação que Deus pode fazer maior do que abrir um mar, sabe qual é? Conseguir abrir esse teimoso coração que nós temos. E para lidar com o teu coração, eu repito, ele vai ter que lidar com as tuas tradições. Você vai ter que ficar de frente com um tanto de coisa, um tanto de manias que você e eu já temos. A gente quer que Deus, a gente tem a expectativa de que todo dia chova praga na cabeça dos nossos problemas para eles se dissolverem. A gente quer abracadabras. A gente quer fórmulas mágicas, a gente quer orações corretas, a gente quer versículo que a gente fala e desenrola tudo. É isso que a gente quer, e Deus está dizendo, não vá, as coisas não são resolvidas assim. Isso é pontual, acontece uma hora na história como uma lembrança, acontece na história como uma metáfora, acontece na história como um memorial para a gente se organizar, mas o que de fato é importante é a gente entender aquilo que pode acontecer dentro do nosso coração, que é coragem. Coragem para a gente continuar,
Porque quantas vezes você já teve vontade de parar? Quantas vezes você já teve vontade de desistir? E toda vez que a gente para, a gente deixa com que o passado se aproxime um pouquinho mais, porque o passado fica se mexendo, você está parado. Toda vez que você deixa de continuar, as questões das quais Deus te livrou, elas chegam um pouquinho mais perto, porque o passado está, que as coisas lá de trás estão se mexendo, e você está parado, e Deus está dizendo, não, continua. Porque fé em Deus, ela é para seguir, ela gera movimentos que nos levam para frente. Então para pensar o seguinte, o que você prefere? Encarar a novidade? Ou você prefere viver aquela mesma situação da qual você reclama há 400 anos? Não, nem pensar que eu quero voltar. Então marcha. Então continua andando. Então continue indo atrás de algo que faça você se movimentar. Mas não caia na ilusão das frases de efeito, porque elas não vão mudar a tua vida. E aí a gente ouve frases do tipo, não tenha medo. Como não tenha medo? Eu não escolhi ter medo. Medo tem, ele que me tem às vezes. E a vida, quando a gente fala de coragem, não é para você deixar de ter medo, porque a coragem não é que assim ela chega e o medo vai embora. A coragem vem para equalizar o medo. Inclusive o medo, às vezes, ele é super importante, sabe por quê? Com medo a gente evita de fazer tanta bobagem na vida. Medo significa que a gente tem noção do drama da existência humana. A gente precisa de medo. Mas a gente também precisa da coragem, porque o medo paralisa, e a coragem faz com que a gente lide com o medo, de modo que a gente continue caminhando. Então vamos colocar no chão essa ideia de que não, eu não posso mais ter medo. Você vai ter medo. A questão é que você não pode mais se permitir se travar diante dele e ficar olhando para trás e dizendo, e agora o que eu faço? Porque fé é o quê? Continue caminhando. Mas diante de mim tem um oceano, continue caminhando, porque existem alguns recursos internos que eles aparecem dentro de nós apenas quando a gente está no meio do furacão. Você tem algumas ideias e algumas forças dentro de você que elas não vão aparecer quando você está deitado numa rede descansando. Aí você pensa em algum problema muito sério, você está lá naquela rede deitado falando, nossa, se isso acontecer comigo eu não sei o que eu vou fazer. Claro, você está na rede. Quando é que eu vou descobrir alguns recursos que eu tenho aqui dentro? Quando eu enfrentar as lutas que estão diante de mim. É nessa hora que muitas coisas aparecem. A necessidade gera habilidade? Sim, gera. Às vezes eu preciso, é o famoso pagar para ver. Às vezes eu preciso dar o salto. Eu preciso criar coragem e lembrar o seguinte, eu tenho o inesperado de um mar diante de mim e eu tenho 400 anos de aprisionamento atrás de mim. O que você quer? Você quer viver aquela mesmice, aquela monotonia que você está reclamando há 20 anos, ou você quer lidar com alguma coisa nova? Então a coragem é o que? É um desdobramento que nós temos dentro de nós, em que ela sublima um pouquinho o nosso medo para a gente conseguir seguir adiante. E quando a gente pensa em mar, mas é esse mar de problemas que todos nós aqui enfrentamos, de tamanhos distintos, de natureza distinta, com nomes diferentes, mas se tem uma coisa que nos iguala é o fato de que cada pessoa aqui tem uma luta e que talvez essa luta você dê o nome de um mar de problemas. Talvez o seu mar de problemas chama-se doença e a gente quer que ela saia no estalar de dedos e a gente fica insistindo em resolver de uma maneira mágica, como se isso fosse fé. E de repente fé é exatamente você acreditar nas possibilidades da medicina que estão passando diante de você e acreditar que tomar esse remédio, que fazer essa quimioterapia, que engolir esse antidepressivo é uma atitude de fé. E que ao fazer isso você está abrindo mão dos seus preconceitos, abrindo um mar de dogmas errados dentro de você, para de repente você aceitar que você vai ter que engolir esse remédio e aqui, quem sabe daqui a um tempo você está dizendo, cara, não é que eu tomei o remédio, não é que eu encarei a quimioterapia, não é que eu encarei o terapeuta e o mar se abriu diante de mim. Fé, por que isso não é fé? Fé é exatamente eu seguir diante de algo que eu não quero. Eu tenho muita resistência em tomar esse remédio. Você precisa de fé para romper esse mar de preconceito que está dentro de você. Quem sabe amanhã aqui você está falando que o mar se abriu. Às vezes é o casamento de vocês que está por um fio. E vocês estão achando que tudo vai se resolver com uma oração. Que tudo vai se resolver com um livro que vocês estão lendo. Vocês ficaram anos sem se cuidar, sem se olhar, sem se amar. E vocês acham que agora um livro vai resolver a vida de vocês? Não vai. Talvez a fé seja vocês darem as mãos um para o outro
caminhar ao lado desse terapeuta, dessa pastora, desse pastor, colocar os argumentos no chão, assumir suas falhas, deixar de criancice, se olhar nos olhos e pedir perdão e falar: essa é a minha fé, ela me faz pedir perdão, e porque eu pedi perdão, meu casamento foi restaurado. É fé. Porque a gente deixou as nossas criancices de lado e colocamos o nosso orgulho de lado e pedimos ajuda, aquilo que parecia impossível tornou-se real, o mar se abriu e nós temos um novo casamento. Isso é fé. Só que a gente tem que romper o quê? Um mar de preconceito que existe dentro de nós, um mar de orgulho que existe dentro de nós, e a gente recorre a fórmulas mágicas achando que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira sozinho, trancado nos nossos quartos, porque a gente não quer que ninguém saiba, porque a gente vive numa sociedade de aparência. Pois a fé derruba essas coisas e faz a gente olhar na cara de pessoas preparadas para dizer: me ajuda, porque tem um mar de problemas na minha frente e eu preciso enfrentá-los. Talvez esse mar seja o seu desemprego. E para de acreditar que porta de emprego vai se abrir na tua cara num passe de mágica. Você tem que se mexer, você tem que reativar seus contatos, mandar seus currículos, se reinventar profissionalmente, começar a fazer coisas que você não gosta, se submeter a processos que você não gostaria, acreditando que isso é fé, porque sempre que uma pessoa diante de um mar de problemas se reinventa, ela está numa atitude de fé, porque todo mundo que não desiste da vida, que olhando para trás tem um problema, olhando para frente tem um mar, resolve ir para frente, está de alguma maneira dizendo: Senhor, nós acreditamos na tua companhia sempre presente e que ela nos basta para seguir adiante. É complicado olhar para trás e ver a prisão e olhar para frente e lidar com o incerto. É bem difícil, mas essa é a realidade de todo ser humano. O que a gente precisa, como eu falei no começo, é exatamente derrubar esse nosso desejo de que uma hora vai estar tudo resolvido, vai estar tudo pacificado. Não, nós vamos estar sempre equilibrando pratos na vida, isso é todo mundo. A gente tem que continuar andando, porque amanhã a gente pode poder contar o seguinte: nós paramos e ficamos presos nas questões do passado. Ou a gente pode continuar andando, apostando, porque a fé é uma aposta, de que pedindo ajuda, de que colocando os meus preconceitos no chão, de que parando de reclamar e me mexer, eu posso de fato abrir uma série de possibilidades dentro de mim. E uma hora eu chego num lugar de paz. E esse lugar de paz é exatamente um coração muito mais tranquilo diante de Deus, sabendo que em tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, Deus não fará tudo por mim, mas jamais permitirá que eu faça sozinho.